Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e apresentador. Hoje nós contamos com a presença de duas nutricionistas, a Giovana e a Gisele. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, João, pelo convite. Eu me chamo Giovana Schier. Eu sou formada em nutrição pela Faculdade ILUSC, aqui de Joinville. E meu principal público é emagrecimento, né? E visando mais nutrição comportamental. Olá, João, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Gisele, eu sou nutricionista também formada pela Faculdade ELUSC, né? A gente acabou se formando juntas. Tenho pós-graduação em nutrição comportamental e meu maior público também acaba sendo essa questão do emagrecimento, mas gosto também de atender essa questão mais focada para a parte comportamental mesmo, trabalhando mais essa área. Antes da gente começar, eu gostaria de primeiro agradecer a nossa parceira, Clínica Fisioform. A Clínica Fisioform, ela conta com mais de 60 profissionais qualificados, uma clínica multidisciplinar, né? Então, as nossas duas nutricionistas aqui, elas trabalham na clínica. Então, se você precisar de qualquer tipo de atendimento, você pode estar entrando em contato, eu vou deixar o link na descrição. Se você já nos acompanha nas redes sociais, a gente é muito grato e caso não acompanhe, se inscreva no canal. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: existe peso ideal? Polêmica, né? Essa é uma pergunta que ela acaba gerando bastante polêmica, porque como a nutrição ela acaba tendo vários ramos, várias vertentes, então algumas vertentes elas acabam priorizando mais essa questão do peso ideal. Mas falando um pouquinho da vertente que eu trabalho, que é essa questão da nutrição comportamental, a gente não prioriza o peso ideal. Até porque ele acaba sendo algo muito variado, né? Ele depende de vários fatores para a gente ter aquele peso em si. Então, vai depender muito do indivíduo, vai depender muito das atividades que ele faz, da composição óssea dele também. Então, é algo que acaba sendo bastante polêmica dentro desse meio. E uma coisa também que eu sempre costumo falar na consulta é para realmente tentar não se apegar muito a isso, assim, tanto ao peso da balança. Porque às vezes a gente sobe na balança e não vê o número que a gente quer ali e acaba meio que desanimando. Então, assim, a gente tem outras medidas também que a gente consegue avaliar se está emagrecimento, enfim, né, se está emagrecendo ou não, além do peso próprio ali da balança. Até porque essa questão do número da balança, ele também tem muitos fatores. Então, se a gente se pesa pela manhã, a gente vai ter um peso. Se a gente se pesa ao final do dia, a gente vai ter um outro peso. E isso acaba levando em consideração o que a gente consumiu ao longo do dia, a quantidade de água que a gente consumiu no dia, a questão das roupas também é algo muito importante que acaba interferindo nesse valor. Então, ficar priorizando muito, focando muito, né, nessa questão do número da balança, acaba não sendo algo muito fidedigno também, porque ele é muito variável. E eu acho que quando a gente estabelece números e a gente não alcança, eu acho que gera uma certa frustração, né? Porque a gente vê as próprias pessoas quando vão numa loja comprar uma roupa, às vezes a pessoa veste GG e quer entrar num M, num Sim. G, né? E às vezes o vendedor sai por mal, mas aquela pessoa não tem aquela cabeça de que realmente ela está acima do peso. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: quando que eu devo procurar uma nutricionista? Por exemplo, nutricionismo é só para emagrecimento? Não. Quer falar, Gi? Pode ir. Temos muitos pontos, né, para estar procurando essa questão do profissional nutricionista. O principal que todo mundo lembra é essa questão do emagrecimento. Mas, por exemplo, o ganho de massa muscular é um outro ponto. A questão de melhora de sintomas gastrointestinais também é um ponto muito importante que a gente precisa estar trabalhando junto com um profissional nutricionista, porque tem toda uma relação com o que a gente consome, com a forma que a gente consome também, né? Então, existem diversos fatores que a gente pode estar procurando um nutricionista. Até para ter uma alimentação mais saudável, né? Às vezes o nosso corpo ele se manifesta, ele dá sintomas, então muito cansado, muita queda de cabelo, enfim, não é uma coisa muito normal.
Então, assim, realmente para a gente ajustar essa alimentação também é um bom início, assim, para por que procurar uma nutricionista também é legal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, pode explicar por cima, só para a gente botar o pessoal de casa na mesma página, né? Eu gostaria que vocês citassem ali os macronutrientes e falassem um pouquinho assim qual que é a diferença de cada um e para que cada um meio que serve, assim, só para o pessoal entender as próximas perguntas, né? Acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Sim. Então, a questão dos macronutrientes, a gente acaba tendo os carboidratos. Carboidratos, eles são um grupo de uma fonte de energia, principalmente, né? Então, faz parte dele, que a gente sempre lembra, os pães, o arroz, o macarrão, Os as farinhas. vilões, os polêmicos também, né? A grande maioria tem Exato. medo de consumir os carboidratos, porque culpa é do acha que é o carboidrato. tal do o pão lá, coitado do pão, né? Muita Ele gente sofre. tem medo, muita gente tem medo de consumir, mas como a gente falou, é a nossa principal fonte de energia. Então, assim, também precisamos consumir também, né? Não somente os demais grupos, pode. Exato, até uma curiosidade, né, que é pouco falada também, ele acaba sendo uma das únicas fontes de energia do cérebro. Então, uma dieta, por exemplo, nem sendo low carb, mas a no carb, que também existe, que é o consumo zerado total de carboidratos, ele também pode ser prejudicial, por exemplo, para a saúde cognitiva, porque a gente acaba não gerando energia para o cérebro e acaba não tendo memória, principalmente, né? Então, afeta bastante esse ponto. Outros macronutrientes que nós temos é a proteína, que ajuda na formação muscular, principalmente. E por último, os lipídios, que são as gorduras. Também outro vilão, né? Mas que também precisa ser consumido. É interessante isso, porque quando a gente fala de corpo humano, né? O nosso corpo ele é a máquina e a nossa alimentação é o combustível, né? E quando a gente começa a ter problemas na máquina, assim, digamos, né? A gente sabe que existe algo de errado. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como que funciona uma avaliação de uma nutricionista, mais específica de vocês. Quais são os parâmetros que a gente tem? Existe quantidade certa de proteína? Existe quantidade certa de carboidrato? E depois a gente vai falar um pouquinho das vitaminas também. Mas eu acho que já que a gente está falando de macronutrientes, né, eu gostaria que vocês falassem quando que vocês sabem que a gente tem que aumentar isso, quando que está em falta e como que vocês fazem essa mensuração. Então, cada profissional tem uma forma de atendimento. A gente acaba tendo uma forma bem parecida, né? Tanto que temos até alguns pacientes que já foram compartilhados também. Mas a gente faz de uma forma inicial sempre a anamnese. É uma anamnese bem completa, tanto que a nossa consulta inicial, ela tem uma duração de pelo menos 1 hora, né? Sim. E nessa anamnese a gente vê toda a história, do paciente, a história com relação ao objetivo dele, com relação à alimentação de uma forma geral, doenças pregressas também, que é um fator muito importante para a alimentação, que pode estar interferindo na questão de absorção de nutrientes, por exemplo, medicamentos também, porque medicamentos acabam tendo essa interação para a absorção desses nutrientes, e depois um recordatório alimentar também. Isso mesmo. Também se já passou por Nutri ou não, para ver como é que foi a experiência, porque muitos pacientes também já chegam meio que desistindo do processo, a gente, não, essa é a última vez que eu tento, e enfim, então a gente já pergunta também para ver se já passou, como é que foi, por que que não deu certo, enfim, a gente meio que tenta dar uma conversada, assim. O que a gente vê são aquelas dietas loucas, né? Sim, exatamente. Meu vizinho fez e deu certo. Isso. Aí eu vou tentar. É bem isso. E o pior é que muitas vezes, claro que quando a gente traz isso para valor nutricional, né, é outra coisa, porque a gente sabe que emagrecer, a gente pode emagrecer com saúde e pode emagrecer sem saúde, né? Sim. Então, às vezes, essa pessoa ela emagrece, né, a qualquer custo, eu acho que essa é a palavra, né? Sim. E aí a gente vê aquele efeito sanfona depois, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de nutrição, o que eu como fisioterapeuta, o que a gente mais vê, né? Sobre a desistência. Então, quando a gente fala de hábito, né?
a gente tem aí 3 meses para a gente, pelo menos, começar a incluir um novo hábito, né? Eu gostaria que vocês Exato. comentassem um pouquinho sobre esses pacientes que vêm com dietas loucas ou que já tentaram e desistiram, né? Ah, eu vou tentar porque vai que agora dá certo, né? Uhum. Mas, claro, né? Sempre tem os dois lados, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ter acesso àquela dieta que foi passada, ou às Exatamente. vezes é porque é incompatível com a rotina dela, Exatamente, tem né? isso também. É bem isso mesmo. É tanto isso e também assim, também a gente como profissional deixar claro para o paciente que realmente não vai ser assim, pô, não foi de ontem para hoje, né? Por exemplo, para emagrecer, né? Não foi de ontem para hoje que engordou e também vai ser de hoje para amanhã que vai emagrecer. Então, realmente é um processo, não é um processo fácil. Tem que ter essa constância, senão fica realmente nesse efeito sanfona que a gente fala, que daí emagrece e acaba engordando tudo de uma, acaba engordando muito porque não é um processo muito sustentável. Acaba restringindo tudo que tem na alimentação, acaba cortando os carboidratos, enfim, acaba passando fome, ficando mal-humorado e depois quando volta a comer de forma muito excessiva, né? Então isso também é uma coisa bem legal frisar para o paciente que realmente, como tu comentou ali, é um processo, a mudança de hábito não é fácil, uma vida toda fazendo uma coisa e de repente chegar e falar, não, tu não pode mais fazer isso. Pô, não é bem assim que funciona, né? Então a gente vai conversando e se adaptando, tanto ele com a nova rotina, quanto a gente também com a rotina dele para saber o que a gente consegue ou não acrescentar naquela alimentação ali, né? Não adianta ser uma mudança drástica para o paciente, porque isso é algo realmente insustentável, né? Isso para qualquer ser humano é algo insustentável a gente ter uma mudança muito drástica na nossa rotina que já vem de muitos anos. Então a gente precisa ter esse trabalho todo minucioso também, onde cada consulta a gente vai trabalhando uma dificuldade, cada consulta a gente trabalha um novo hábito, porque mudar tudo de uma vez também acaba sobrecarregando, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Então, cada nova consulta é uma dificuldade diferente que a gente trabalha para o paciente também conseguir avançar dentro do tratamento. E quando a gente fala de alimentação, né, principalmente da restrição de calorias, acho que essa é o termo correto, né? A gente vê alteração do emocional das pessoas. Muito, Como isso muito. gera uma fonte de estresse, Uhum. né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho como que o corpo reage, né? Por que realmente gera esse estresse? Existe uma forma aí de não ceder na dieta, né? Porque eu vejo que quando a gente fala do Brasil, as pessoas acham que a culpa é dos doces, né? Mas o problema não é o doce, o problema é o O que você excesso. comeu antes e a Uhum. quantidade que você come, né? Exato. É bem por aí mesmo, assim, não é comer pouco, e sim a qualidade da tua alimentação. Não adianta tu comer pouco, mas não comer de uma forma saudável, né? Então, assim, pode comer, pô, eu como lá, eu como pouco, eu como uma vez ao dia, mas às vezes aquela uma vez ao dia já extrapolou o que tu poderia ter comido ao longo do dia, né? Exato. E essa questão que você acabou comentando do estresse, o emagrecimento em si, a questão da perda de peso, ela é vista como um fator estressante para o nosso organismo. O nosso corpo, ele não entende a perda de peso como algo saudável. Então, qualquer tentativa que a gente tem para essa perda de peso, principalmente sem um acompanhamento específico, ela é vista como uma forma negativa para o nosso corpo, como algo de atenção, e ele começa a querer lutar contra aquilo. Então, isso vai gerar o estresse, vai gerar uma produção hormonal de alguns hormônios, como o cortisol, por exemplo, que vai entrar numa cadeia ali dentro do nosso organismo, que leva muitas vezes para descontar as emoções na comida. O cortisol, principalmente, ele leva para a gente acabar caindo muito no consumo dos doces, né? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, muito importante, para fazer o emagrecimento de uma forma saudável, de uma forma que não seja vista como um fator estressante para o corpo, para a gente conseguir ter o objetivo que a gente quer. Exatamente. É interessante porque eu não lembro quem que foi, né? Uma das duas sempre pegava no meu pé porque eu comia muita bolacha recheada, né?
E eu falei, meu, mas a vida é corrida, não sei o quê, não, a bolacha tu abre ali e come na hora, né? Praticidade, E aí né? alguém falou, come então, come fruta, né? Eu nunca vi ninguém reclamar de que ficou gordo comendo fruta, né? Sim. E aí eu pensei, pô, vou começar a comer essa fruta, né? Aí eu comi uma fruta, daí depois eu comi a bolacha recheada, né? O O equilíbrio. equilíbrio, né? Fui trocando aos poucos, né? Aí depois eu comia, aí eu via que ainda não tava legal, daí eu comia 2 frutinhas, né? Aí a bolacha recheada. E conforme tu começa a colocar frutas, é engraçado que de repente tu começa a perceber que a bolacha ela não te ela sacia temporariamente, mas eu acho que ela não te sustenta. Eu acho que não sei se essa é a palavra correta, né? Sim. E dá para perceber claramente a diferença, né? Então eu digo isso por experiência própria. Então sempre que dá de manhã cedo, eu tento sair do treino ali, vai ali comer uma 2 frutinhas, dependendo do que for ali, né? E realmente faz uma diferença muito grande. Estava comentando agora sobre a hidratação. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para o público qual que é a importância da hidratação, por que que precisa se hidratar, né? E como que isso influencia a nossa rotina. Assim, a hidratação influencia em tudo, né, de uma forma geral. Mas, além, é claro, de manter a gente hidratado, de ter a questão de uma pele, né, principalmente, é o que a gente lembra com a hidratação, uma pele bonita, uma pele firme. Ela tem muita relação com a questão da saciedade também. Muitas vezes a gente tem uma sensação de fome ao longo do dia, uma Exatamente. fome recorrente, Uhum. né? E mesmo comendo, essa fome ela não é saciada. Não passa bem. Ela não passa, exatamente. E muitas vezes o que acontece é o quê? É a falta da hidratação, é a falta da água. E isso faz com que a gente acabe muitas vezes recorrendo à comida e esquecendo da hidratação. Então é bem importante a hidratação de uma forma correta. Com relação também a... Tem uma média que a gente fala ali, um mínimo de água que a gente deve consumir, né? Isso é muito relativo de acordo com o peso de cada pessoa. Então, é o cálculo que a gente consegue fazer. É só fazer o 35 vezes o teu peso, né? E esse, vamos supor, 35 vezes 60 vai dar mais ou menos uma média de 2 litros de água por dia. No caso, 60 seria o peso ali da pessoa, né? Fazendo isso, a gente já sabe mais ou menos a quantidade mínima que a gente deve consumir de água. Isso, daí é bem importante também frisar que quando a gente não consome próximo desse mínimo, não é interessante a gente já tentar aumentar essa quantidade de água do dia para a noite. Porque o nosso corpo ele também precisa se adaptar com isso, Sim. né? Então a gente acaba indo aumentando a frequência urinária, principalmente. E isso interfere a rotina, interfere no trabalho, às vezes a gente não consegue manter por muito tempo. Então é bem importante esse detalhe também de aumentar a quantidade de ingestão de água de uma forma gradativa. Entendi. E quando a gente fala de sono, né? Eu gostaria primeiro de falar sobre rotina, né? Então, claro que o sono ele influencia a rotina, mas é muito comum os pacientes virem para fisioterapia e a gente vê que, cara, é muito difícil às vezes eles chegarem no horário, é muito difícil às vezes eles se enquadrarem em certas coisas. Eu não sei porquê, mas as pessoas têm dificuldade de gerar rotina. E quando a gente gera uma rotina, o nosso corpo entende que a gente acorda às 7, toma café às 7h30, faz um lanche no meio da manhã, almoça. Eu quero que vocês expliquem para mim a importância dessa rotina, como que o estômago se prepara e porque assim, a maioria das pessoas que criam uma rotina, a gente vê tanto uma melhora cognitiva, tu vê que elas melhoram a atenção. Às vezes a pessoa fala, meu, eu tenho TDAH, aí você vai ver a pessoa não dorme corretamente, qualidade de sono ruim, né? No último podcast a gente comentou que qualidade de sono não são horas seguidas, mas sim as primeiras horas durante a maior produção de melatonina, que é durante a ausência do sol. E eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Então, essa questão da rotina, ela interfere muito toda, não só a alimentação,
mas tudo que a gente vai fazer ao longo do dia. E tem muita relação, sim, com o sono. Porque, jogando, né, pro nosso peixe, pra alimentação, por exemplo, a gente criando uma rotina alimentar, a pessoa que ela tem um hábito ali de comer uma vez ao dia, a partir do momento que ela começa a comer 2, 3 vezes, ela vai perceber que o corpo dela vai começar a pedir. Se manifestar, né? Exatamente. Fisiológico mesmo. Fisiologicamente, alimentos naquele momento. E normalmente em horários próximos, né? Vai muito com relação de produção hormonal também e com relação de esvaziamento gástrico, porque o estômago ele tá cheio num momento, aos poucos ele vai esvaziando, entra a questão hormonal também e a gente tem essa sensação de fome. Aí que a gente vai precisando ter a inclusão de alimentos. E jogando para a parte do sono, ali um pouco, o que a gente consome nos horários que a gente consome também vai interferir. Então, se a gente tem uma rotina onde, por exemplo, falando da gente mesmo, que às vezes tem trabalho até tarde, né? Chega em casa 10 horas da noite, tu vai comer um alimento muito pesado, né? Em grande quantidade, isso vai prejudicar as tuas primeiras horas de sono, principalmente. Porque teu corpo ele vai tirar a energia que ele utilizaria para os órgãos para fazer a digestão. E isso acaba dificultando, a gente não tem uma qualidade de sono. É quando a gente fica revirando na cama, acorda, vai no banheiro, acorda, vai tomar água e não dorme mesmo, né? E o que a gente consome também, por exemplo, a cafeína. A cafeína é algo que interfere muito no sono. Então, ela fica de 4 a 8 horas dentro do nosso organismo. Então, é bem importante também que a gente faça esse cálculo. Eu vou dormir 10 horas da noite, então eu tenho que consumir cafeína no máximo até as 4. E é muito legal que eu até anotei aqui para falar sobre a cafeína, né? Porque por mais que você... Ah, João, eu não perco o sono quando eu tomo café. Mas você tem que entender que quando você chega na sua cama, você deita e dorme... não é questão de perder o sono, é que você não vai entrar no processo de reparação tecidual, reparação do tecido do ósseo, né? Então, durante o sono, a gente tem uma fase chamada do ciclo de REM, né? Então, a gente acaba perdendo acesso a esse ciclo e ele acaba tardando e jogando para frente, né, por causa da cafeína. Então o nosso corpo, porque o que a cafeína faz, né? A cafeína ela troca o cansaço de agora e acaba tardando Tardia, e vindo dobrado, né? Então assim, a cafeína ela quando bem utilizada ela é boa, né? Sabendo tomar de forma correta e moderada, porque eu acho que tudo na vida eu acho que é uma moderação. Sim, que eu acho exato. que o papo de hoje seria isso, né? Que tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Exatamente. E cuidado com a cafeína, né? Alguns cientistas falam que depois das 3, 4 horas da tarde já aconselham não tomar cafeína, né? Então, a qualidade do sono é importante. Justamente, é engraçado que pessoas que trabalham terceiro turno, trocam o sono do dia pelo sono da noite, a gente observa um envelhecimento muito mais precoce. Exato. E outra coisa que você comentou, e é legal também, né? Porque quando a gente sente fome, o nosso corpo ele secreta um hormônio, né? E esse hormônio ele é justamente produzido não só produzido durante o sono, mas ele é estimulado durante o sono também, né? Exatamente. E isso também acaba interferindo em todo o processo. Com certeza. Né? Se tu não tem uma qualidade de sono adequada, tu não consegue alcançar o teu objetivo também. Então, esse também acaba sendo um dos pontos que a gente trabalha muito dentro das consultas. E outra coisa legal é quando a gente está atendendo na fisioterapia, o paciente toma anti-inflamatório, a dor continua, faz fisioterapia, a dor continua, faz analgesia, a dor continua, o paciente fica em repouso e não continua. E aí você vai conversar com esse paciente, né? Como é que tá o teu sono? Como é que tá a tua água? E a tua alimentação? Você é tolerante a glúten, lactose? Ah, não sei. Então, assim, uma das coisas que eu faço, primeira coisa assim que eu peço, como é que tá a tua alimentação? O que você está comendo, né? Não com o intuito de receitar algo, mas para entender o que está acontecendo com ela para poder encaminhar ela, né? Eu gostaria que vocês citassem assim os
principais vilões, né? Os alimentos que inflamam. E para o pessoal aí ter esse entendimento, né? Acho que muitas vezes a gente acaba ingerindo algo e não por má fé, mas por não conhecer o alimento. Polêmico, né? Polêmico. Bem polêmico. As duas foram... Pode ir. Não, eu ia falar mais com relação a... não sei, acho que é muito polêmico isso também, a questão, assim... Ai, é que tem Assim, muitas coisas, assim, tipo, a gente se... Eu vou te dar uma dica. Fala assim, ó, tem pessoas que acreditam nisso, nisso, nisso. E tem outras pessoas que acreditam nisso, nisso, nisso. Não precisa falar o que tu acredita, Exatamente. só fala os dois lados da moeda. Na verdade, o que eu ia falar mais era com relação a, tipo, farinhas, açúcares, enfim, coisas, alimentos mais, assim, não específicos, sabe? Porque se a gente for entrar em questão disso, tipo, a gente vai estar falando de desodorante, que daí tem gente que acredita que, daí, entende? Engloba já vai muita chupar. coisa, entende? Daí é o leite, que não pode, daí o desodorante que não pode passar, é o esmalte, a maquiagem... É alumínio, enfim, é o pote, a garrafinha de água. É melhor, né? Então acaba gerando muita coisa. Então acho que é meio que, sei lá, é meio Polêmico. muito polêmico, assim, esse assunto. Te vira. Então, com relação à inflamação, acho que é um assunto bem polêmico, assim, porque muitas pessoas acreditam em muitas coisas. E, enfim, eu acho que também não é muito por esse lado. Mas assim, claro que a gente deve evitar, né, consumos de farináceos, de açúcares, enfim, em excessos principalmente, né? Mas assim, a gente vê muito internet hoje, a gente vê uma linha muito, não pode tomar água em garrafinha de plástico, enfim. Claro, né? Se a gente for ver por esse ponto, tudo é muito polêmico e tudo é muito problematizado, vamos Agora é dizer no assim. micro-ondas, né? Não pode esquentar comida no pote Isso, plástico. exatamente. Então, assim, é melhor tu consumir água mesmo da garrafinha de plástico do que tu não consumir. Exato. Enfim, então assim, né? São coisas assim, mas eu acho que não tem não vou entrar num alimento específico. Eu acho que eu vou falar mais do que a gente deve evitar a questão ali de açúcares, de farinhas e mais ou menos por esses excessos, assim. Até o excesso, por exemplo, desses alimentos que a gente chama até de alimentos irritativos, que daí vão acabar irritando as mucosas e vão causar ainda mais essa inflamação, como as gorduras em excesso, alimentos que são muito apimentados também acabam irritando um pouco as mucosas e podem acabar levando a essa inflamação. Sempre quando consumidos em excesso. Então, como a gente tá falando desde o começo, né? É sempre a questão da moderação. E claro que é muito específico também. Depende, né? Inflamatório. É um paciente que realmente tem uma intolerância à lactose. Realmente, se o paciente tiver isso, realmente, esses alimentos com lactose, com certeza vai dar um estrago no corpo dele. Mas, enfim, daí é muito mais específico, né? Esses casos. E os... Lá vem ele. E os alimentos embutidos. Ai. Processados. Outra polêmica. Mas assim, também. A salsicha também. é gostosa, gente. Mas também devem ser evitados, né? Porque alto teor de sódio também são alimentos com alto teores de gorduras, são alimentos que também vão acabar irritando o teu organismo de uma forma geral e consumidos em excesso vão levar a essa inflamação. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que tá na moda é os alimentos antioxidantes. O que é um alimento antioxidante e para que ele serve? Tu olha pra mim. Vai, pega que a bola é tua. Tá. A questão dos alimentos antioxidantes, eles são alimentos que possuem algumas propriedades, não é que o alimento em si ele é antioxidante, mas ele possui alguns nutrientes que são considerados antioxidantes. O que seria isso de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim? O nosso corpo ele está em constante estresse, então ele está se oxidando, né? Igual quando, por exemplo, a gente vai fazer uma salada de fruta e coloca a banana ali no meio, a banana ela vai escurecer. A maçã, se a gente corta, ela vai escurecer. Esse é um processo de oxidação. É a interação que esse alimento, ou até mesmo o nosso corpo, está tendo junto com o oxigênio.
Os alimentos antioxidantes, eles vão ajudar a fazer com que esse estresse oxidativo, ele seja reduzido. E isso ajuda também na questão, por exemplo, do envelhecimento, né? A pessoa que não aparenta ter a idade que ela tem, está muito relacionado. Às vezes ela tem uma alimentação que é rica nesses alimentos antioxidantes, né? E faz com que o nosso corpo, ele tenha... Não é bem uma retardação, vamos dizer assim, nesse Mas processo. ele também não acelera o envelhecimento. Exatamente. Exatamente. E aonde que a gente encontra isso? Principalmente alimentos de cores escuras, alimentos vermelhos, o tomate, a melancia, o morango, alimentos alaranjados como a cenoura, o mamão, exatamente, a abóbora. Verdes escuros também, cada um deles tem um tipo de oxidante diferente. Agora falando sobre isso, mudando de assunto, né? Quando a gente fala de água, o pH da água, o que muda? Qual é a água boa? Qual que é a água... Porque isso sempre é uma dúvida, né? A gente às vezes vai no restaurante, até minha tia foi lá pra São Paulo, aí chegou uma água lá, R$14 uma garrafinha de água. Eu falei, égua? Eu falei, o que tem nessa água, né? Ouro! Qual que é o pH dela, né? Qual que é o... Da água e não... Ai, é muito alto, não vou tomar. Mas assim, daí toma o refrigerante adoidado. Coca-Cola. Exato, exatamente. Pausa pro Mickey. Mas essa questão do... Não, a gente tá só hidratando. Só discutindo a pergunta do João agora, que a gente ficou meio sem saber o que falar. Não falar sobre o chá da banana? Cara, deixa eu te falar, eu abri a caixinha de perguntas hoje, veio a pergunta do chá da banana. Claro, é a mensagem do momento. Pode falar, querida. Ainda bem que você comentou sobre isso, porque senão eu não ia nem saber o que era, eu nem respondi a caixinha ainda. Sim, é mais comentada. Vamos continuar? Eu não vi o que era. Já 8 horas? Pior que é mesmo. Calma, deixa eu terminar de comer. Mastigar. O que é esse chá da banana? Emagrece. Menina, vou tomar? Vou tomar? Vê aí pra nós? Não, estão falando agora que o chá da banana emagrece. Amiga, banana inteira que faz o chá. Tá. Normal? É. Tá amarelo. Vocês não querem aparecer nas câmeras comendo, né? Tá gravado isso aí. Tá. Hipócritas. Não como o açúcar, tá vendo? O açúcar. O açúcar faz mal, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Dá um up. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que nos últimos anos se falou muito quando a gente fala de nutrição, eu acho que é o jejum intermitente, né? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre o que é o jejum intermitente, né? Como que se faz um jejum intermitente de forma correta e com qual objetivo eu faria um jejum intermitente? Realmente existe dificuldade? Por exemplo, tem gente que treina em jejum intermitente, por exemplo. Tem diferença? Não tem diferença? Polêmica. Eu acho que é uma estratégia. É uma das estratégias para emagrecimento. Porém, não funciona com todo mundo, tá? Então, acho que assim, é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. Porque tem pessoas que funcionam bem e tem pessoas que não. Por quê? Acaba que a gente vê, assim, que gera muita alteração de humor. Então, assim, até que ponto? E às vezes também as pessoas não sabem, aí fica o período em jejum e quando vai comer alguma coisa após jejum acaba extrapolando demais. Então também tem que balancear bem isso, assim, né? Ou até fazendo escolhas, né, nesse pós-jejum que não são tão legais assim. Era mais fácil tu ter comido durante o dia do que tu ficar um tempão ali sem comer e quando tu for comer, tu acaba estragando o negócio ali, vamos dizer. Tu vai compensar, na real. Exatamente. Porque o objetivo do jejum não é esse, né? Não é tu fazer o jejum e depois tu consumir em uma única refeição todas as calorias que tu não consumiu durante aquele período. No final, a balança vai dar a mesma ingestão de calorias. Exatamente. Não vai ter esse déficit calórico, no caso, né? E comer de 3 em 3 horas, o que vocês me dizem?
Então, também não é algo que é... Batido assim, né? Exatamente. Tem que comer de 3 em 3 horas. Não é, né? Não é bem assim. Vai variar de acordo com a rotina. Tem pessoas que Não consegue. não tem como comer de 3 em 3 horas, né? Tem pessoas que não conseguem comer de 3 em 3 horas, porque se comem daqui 3 horas e vão comer de novo, já dá sensação de estufamento, todos esses detalhes também que precisam ser estudados e analisados de acordo com a rotina daquela pessoa e também de acordo com o que ela consome, né? Porque também não adianta, eu vou comer de 3 em 3 horas, mas daí come um misto quente, depois vai lá e come uma cacho de coxinha, banana. um cacho de banana. Então, E isso é legal, né? Porque vai depender do gasto energético, né? Então, tem pessoas que são do dia, da manhã, tem pessoas que são da noite, né? Então, eu acho que, claro, quando a gente fala de refeição principal do dia, acho que a maioria vê o almoço, né? Mas outra coisa também que eu sempre Que é um pergunto costume, né? é a questão, assim, de que horário... Tu sabe identificar quando tu realmente tem fome? Tu sabe identificar quando tu tá com fome, quando você tá com vontade de comer? Tu sabe diferenciar? Porque o nosso corpo, ele dá sinais, então é fisiológico a gente sentir fome. Aí cabe a gente conseguir diferenciar quando é uma fome realmente e quando é só uma vontade de comer, né? Beliscar alguma coisinha, enfim. Sede. Então, exatamente, também a sede. Então tem muito disso também, de a gente conseguir identificar realmente quando... Né, tem fome de 3 em 3 horas? Realmente você tem fome de 3 em 3 horas? Se realmente tiver fome, aí sim, né, realmente pode estar consumindo, enfim, se a tua rotina permitir. Senão, acho que não é obrigatório também comer ali de 3 em 3. E frutas. A fruta, a gente sabe que fruta tem açúcar. Mas a fruta tá livre pra comer ou a fruta engorda? Porque tem gente que acha que fruta engorda. essa é outra polêmica também que a gente escuta muito dentro do consultório, né? A fruta, ela tem a frutose, sim. A frutose é diferente do açúcar refinado que a gente consome. Ela é também processada de uma forma diferente dentro do nosso organismo. Vai ter uma restrição maior, principalmente com pacientes que têm algumas patologias específicas, como, por exemplo, a diabetes, resistência à insulina. Também aí a gente precisa ter, né, uma restrição de quantidade e também uma restrição de algumas frutas que não devem ser consumidas no mesmo dia. Por exemplo, vou comer banana e também vou comer uma laranja. São duas frutas com um teor de frutose um pouco mais elevado, que daí vão acabar interferindo na saúde daquela pessoa. Sim, até mesmo frutas secas em caldas ou suco da fruta. Então, tudo isso acaba interferindo, né? Mas, de maneira geral, eu não conheço ninguém que tenha engordado por ter comido muitas frutas. Exato. Então, se tu conhecer, tu me apresenta que eu quero conversar bem tete a tete com essa pessoa. E a questão de adoçante, açúcar mascavo, realmente tem diferença? Quando que se deve usar um ou outro? Existe uma preferência? É bom evitar os dois? Então, essa questão, existe sim uma diferença entre os açúcares e os adoçantes, né? A diferença principal, eu acredito que seja até a questão de calorias, né? Sim. Porque adoçante, de uma forma geral, ele não tem calorias. Ponto. Açúcar já tem. Mas vamos dizer, a forma com que aquele açúcar ele vai agir dentro do teu organismo não é uma diferença que acaba sendo muito significativa para o nosso trabalho, vamos dizer assim. Mas o ideal é sempre consumir o mínimo possível de cada um deles. Assim, Um dos maiores exageros, né, que a gente vê é exatamente no café, né? Principalmente quando a gente vai adoçar na xícara. E justamente isso é pela má qualidade no café que a gente tem. Hoje os nossos cafés tradicionais não tem nada de tradicional, né? É um café que ele é torra alta e deixa o café em carvão, né? Então é um pouquinho chato dizer isso, mas existe uma grande diferença de quando a gente fala dos cafés mais gourmet, um café mais que não é o resto. Que hoje praticamente não é o resto e por isso que a gente tem que adoçar muito. Porque o café ele não é preto, né? O café ele é marrom. Exato. Então, para o café ficar preto, ele tem que ser muito queimado. Eu acho que isso acaba com a qualidade e gerando esse hábito de colocar açúcar, né?
Porque uma vez que você tira o açúcar totalmente do café e você se acostuma, a hora que alguém coloca que seja meia xícara de açúcar, Não tu consegue. não consegue Não tomar. consegue tomar. Porque você vai ter a sensação de que é um café melado, né? Uhum. Sim. O café, ele apreciado moderadamente, com açúcar moderadamente. Eu acho que tudo, né? Tudo na questão de alimentação, acho que seria essa palavra, né? O equilíbrio. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre fibras e como que hoje existem pessoas que falam que o intestino, ele é o segundo cérebro, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre. Então, o intestino a gente pode considerar assim, né? Como sendo Sim. o nosso segundo cérebro. Tem até um livro muito interessante que eu indico a leitura para todo mundo, que é uma leitura bem leve que fala sobre isso, que é O Discreto Charme do Intestino. Fala muito sobre essa relação que o intestino tem com o cérebro e como a nossa alimentação pode estar modulando isso, né? Tu comentou ali com relação às fibras, elas agem diretamente no trânsito intestinal, principalmente com relação a prender ou soltar o intestino, como a gente fala, né, normalmente. E temos dois tipos de fibras, que são as solúveis e as insolúveis, que é o quê? São mais solúveis em água ou insolúveis em água. E elas têm essa relação de, vamos dizer, que puxar a água do ambiente, ou seja, do intestino, ou de acabar soltando a água ali daquele ambiente. E isso faz com que o intestino ele vá se movimentando um pouquinho melhor. Hoje a gente tem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e tudo mais, que a gente deveria estar consumindo cerca de 25 a 30 gramas, né, de fibras por dia. E acredite, é muita comida que a gente precisa consumir para atingir esse nível, né? Principalmente as sementes, as frutas com casca e com o bagaço, por exemplo, da laranja, que é onde tem mais essa questão de fibras que a gente precisa tá consumindo. Uhum. E também é importante, voltando à questão da água, também não adianta a gente consumir muitas fibras se a gente também não toma água, porque vai acabar represando. ressecando tudo. E daí Exatamente. não vai dar bom. Não vai dar bom. Então, ao mesmo tempo que tu consome fibras, tu também tem que consumir água também. Quando vocês estão avaliando os pacientes, né, é comum vocês terem os pacientes por falta de vitaminas? O que vocês mais encontram? Hoje se sabe que o nosso solo ele é muito fraco em magnésio, né? Uhum. O que o magnésio ele pode interferir na nossa saúde? Essa questão de pacientes vindo especificamente por vitaminas, eu devo dizer que esse ano, na verdade, está bem maior, né? Não sei para ti dentro da tua área clínica, mas tá bem maior esse ano, né? Principalmente com relações, igual tu falou, a questão do magnésio, com relações à vitamina B12 e à vitamina D. Aqui na nossa cidade, né, nossa querida Joinville, é super comum as pessoas terem deficiência de vitamina D, porque tem muita relação com o sol e a nossa cidade tem essa dificuldade de ter sol, então as pessoas acabam tendo um pouquinho dessa deficiência também. A questão do magnésio tá muito relacionado com o solo e muitas vezes a gente acaba precisando suplementar. Ele tem uma relação íntima, principalmente com a saúde cognitiva e com a saúde cerebral. Muitos pacientes com crises de enxaqueca, por exemplo, podem ser tratados simplesmente suplementando magnésio. E existem tipos de magnésio também, né? Porque a gente acha que magnésio é só magnésio, mas tem o magnésio que ele atravessa a barreira hematoencefálica que vai para o cérebro. Aí assim por diante. Eu não vou saber definir cada um, mas eu sei que existem tipos também, né? Exatamente. Tem diferentes tipos de magnésio, mas não só do magnésio, de todos os minerais até, né? Diferentes formas de manipulação para ele ser consumido e atingir o ponto que a gente quer. Por exemplo, essa questão mais cognitiva, a gente utiliza mais dentro da clínica o magnésio quelato, que também é o mais comum da gente encontrar a formulação. Tá. Quando a gente fala de fisioterapia, né, dificilmente a pessoa ela vai só porque tem dor, né? E eu acredito que na nutrição dificilmente a pessoa vai só porque está acima do peso, né? Então assim,
Eu acho que entra numa questão de, eu só tô um quilinho acima, daí passo o ano, agora tô 2, tô 3. E isso acaba entrando no conforto, né? Então, geralmente, eu creio que as pessoas devem procurar por outros motivos, né? Então, quais são esses motivos que geralmente o pessoal chega, né? Quais são as queixas principais, além do peso, né? Que eu recebo principalmente é essa questão de distúrbios gastrointestinais, azia, refluxo, diarreia constante, até mesmo constipação. Tem vindo muitos casos dessas questões de deficiência de vitaminas e também a questão de algumas doenças de forma específicas, né? Como endometriose, ovário policístico, que também acaba tendo relação com a alimentação. Mas esses pacientes, eles vêm mais por encaminhamento médico, né? É o médico que orienta a ter uma mudança na alimentação para potencializar o tratamento, por exemplo. Até pacientes que queiram melhorar a relação com a comida e também de ter uma reeducação, né? Melhorar a alimentação num contexto geral. Quando a gente fala de saúde intestinal, a gente sabe que o nosso corpo ele dá sinais, né? Então, como que a gente sabe se a nossa flora intestinal tá tudo certo? Como que a gente consegue ver esses sinais? Principalmente questão de gases, né? Tem muita relação com alteração da flora intestinal. E é claro, é algo que a gente acaba não tendo o hábito, porque criou um tabu em cima, mas é a análise das fezes. Isso acaba sendo muito importante também, né? Às vezes quando a gente pergunta em consulta, como é que é as tuas fezes? A pessoa fica até meio assim, tipo, não sabe responder porque não... Sabe por quê, né? Não olha, Não olha. não tem hábito de olhar e acha que tá tudo bem também, mas é um grande medidor, vamos dizer assim, né? Ou até tem a questão de ter vergonha de falar, né? Sim. Porque, querendo ou não, esse é um ponto da nossa saúde que tem um tabu gigantesco em Sim. cima. Mas que a gente deveria realmente quebrar isso, porque é um dos pontos onde a gente consegue ver não só a saúde intestinal, mas toda a saúde de uma forma geral pela qualidade, pela textura, pela coloração, pelo odor das fezes. Assim como a urina, a gente também pela cor, a gente consegue saber se a pessoa está se hidratando corretamente, né? Exatamente. Hoje a cor da urina ideal teria que ser aquele Bem clarinho. bem verdinho, bem clarinho. clarinho, né? Tanto é que quando a primeira urina normalmente é bem amarelada. O primeiro xixi do dia ali, geralmente é bem amarelado e um cheiro bem forte. Conforme tu vai se hidratando, tu vai percebendo que a tua urina vai diminuindo essa coloração, né? Então vai ficando mais transparente e com menos cheiro também, né? Uma pessoa que procura fazer academia por qualidade de vida, porque ela quer perder uns quilinhos, simplesmente ela quer qualidade, né? É necessário a suplementação ou é possível a gente apenas com a dieta a gente suprimir essa necessidade de um atleta não, né? De uma pessoa que não vive da profissão, não é um atleta de alto rendimento. Exatamente. Isso é uma coisa também que muitos pacientes, assim, que quando, eu quero começar acompanhamento porque eu comecei academia, enfim, tô tomando whey, tô tomando o combo ali, né? E muitas vezes isso a gente vai descobrir que ali, conforme o recordatório alimentar do paciente, a gente vê que não tem necessidade, né? Mas a questão ali de suplementação, né, de proteína, como tu comentou, é uma suplementação. Então, realmente, quando a gente avalia e vê que na alimentação do paciente realmente não está atingindo o que ele deve comer de proteína durante o dia. Nesses casos, sim, a gente consegue suplementar. Senão, não é necessário, né, a suplementação. Até porque a gente consegue, sim, até um certo ponto, com a alimentação, até, vamos dizer, eu quero melhorar a questão da minha distribuição de massa muscular, de gordura corporal. Né? Exatamente, nossa composição. A gente consegue, sim, fazer isso com a alimentação, quando inicia a academia, sem ter a necessidade de suplementação.
Até porque, convenhamos, suplementação não é algo barato, né? Exatamente. E tem um outro viés que normalmente as pessoas elas não levam em consideração, até porque não é muito discutido. É a questão de que o que tu consome em excesso, vamos dizer, dos suplementos em si, da proteína e dos outros suplementos que a gente tem, né, nesse mundo de academia, vamos dizer, ele vai ser excretado. Exatamente. Vai pra privada. Vai pra privada, exatamente. Literalmente dinheiro. Até mesmo porque se a pessoa tem uma boa alimentação e não tem uma flora intestinal hidratada, uma boa flora intestinal, também não vai absorver, né? Exatamente. Exatamente. E outra coisa que eu acho que faltou a gente comentar sobre isso é a quantidade de vezes que a pessoa vai, né? Porque tem pessoas que vai uma vez na semana e acha super normal. Uhum. A gente acaba tendo um padrão que é pra gente considerar se aquilo é uma diarreia ou se aquilo é uma constipação, né? A partir de mais de 3 dias sem evacuar, aí sim a gente considera uma constipação. Mas isso não quer dizer que a pessoa precisa ir no banheiro todos os dias, né? Vai depender muito do indivíduo também. Exatamente. Metabolismo. Ai, ai, ai. Metabolismo tem pessoas que Polêmica. falam, ai, porque meu metabolismo é muito rápido, ai, meu metabolismo é muito devagar. Isso é uma questão genética. A alimentação ela impacta nisso. E, por exemplo, uma pessoa que ela quer perder peso. Tem como a gente acelerar? Será que aqueles termogênicos que o pessoal usa? Isso aí, o que isso causa no corpo? Contem pra nós aí. Sempre quando a gente fala de acelerar o metabolismo, eu lembro de uma aula que a gente teve de bioquímica, né? Que o professor falou pra gente, o termo acelerar o metabolismo em si ele não existe, Verdade. porque o metabolismo ele não pode ser acelerado. A gente tem vias metabólicas, né? Várias vias metabólicas. O que acontece? Se a gente está tendo uma alimentação saudável, se a gente está tendo uma rotina saudável, todas essas vias elas estão ligadas, vamos dizer assim, né? A partir do momento em que a nossa alimentação ela é baseada em fast food, em alimentos industrializados e tudo mais, algumas dessas vias elas são desligadas, elas são bloqueadas. Então, no caso, a gente não acelera o metabolismo, a gente só libera vias que a gente já tem, né? Isso também é um combo, vamos dizer assim, né? É a alimentação, é a questão da água, a questão de atividade física, é o estresse, é o sono, é tudo interligado, né? Sim. Então, não adianta querer acelerar, tomar lá os termogênicos, mas né, ter uma alimentação toda desregulada. Dormir mal, não treinar, Dormir, ser sedentária. exatamente. Né? Não vai Até porque funcionar. vai levar ao mesmo ponto dos suplementos que a gente estava falando antes. Tu vai tomar o termogênico, teu corpo não vai conseguir absorver se tu não Exatamente. tiver essa rotina. Então, é algo também desnecessário que tu tá consumindo ali. Gordura. Quando a gente fala de gordura, né, a gente acha que toda gordura é ruim, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os tipos de gordura, como que isso influencia e a importância que isso tem para o nosso corpo. Então, nós temos vários tipos de gordura, né? Se a gente for adentrar nessa discussão também, a gente vai ficar... longe. A gente vai muito longe. Mas o que a gente pode dizer é que tem o tipo de gordura que acaba trazendo prejuízos para nossa saúde, que é, por exemplo, a gordura trans, que ela é uma gordura industrializada, né? Ela é uma gordura que no meio ambiente ela não existe. Ela Isso foi é feita, aquela né? essa é aqueles que eles falam que o nosso corpo não absorve ou não? Não, o Não corpo... sei se é bem isso. Que o nosso corpo não consegue processar direito. Não sei se é essa aí. É basicamente isso. O nosso corpo ele não processa direito, né? Só que daí ela vai acabar trazendo prejuízos. Ela vai ficando acumulada, ainda mais se a gente não tem um gasto energético, gasto calórico, ela vai ficando acumulada e acaba prejudicando a questão de funcionamento de alguns órgãos, cardiovascular principalmente. E daí a gente tem o outro ponto de gorduras, que são as gorduras que a gente chama de gorduras boas, né?
as mono e as poliinsaturadas, que a gente encontra no meio ambiente, né? Por exemplo. Comida mesmo, né? Exato. Não é fake nerd. É. Principalmente a questão das gorduras que a gente encontra nas oleaginosas, até que a gente estava comentando antes, né, do amendoim. O amendoim, ele é um alimento muito gorduroso, mas ele tem uma gordura boa, que faz bem para nossa saúde. Mas em excesso, vai acabar trazendo prejuízos, e a primeira parte que a gente vê é a questão das espinhas, né? Mas ele tem um pouco dessas gorduras, assim como o abacate, Azeite de oliva. azeite de oliva, isso aí. Abacate eu sempre como na semana. Muito bom. Muito bom. Quando a gente fala agora de tabela nutricional, né? Gostaria que vocês explicassem um pouquinho se é válido a decisão de tomar polivitamínicos ou multivitamínicos. Existe realmente a necessidade de tomar um Centrum da vida? E a gente nem é patrocinado pelo Centrum. Mas, ou realmente só se a gente tiver um déficit? Porque tu já comentou que vai tudo pro ralo, né? Digamos assim. Mas tem gente que gosta e se sente bem, né? Então, o que fazer? O que eu ia comentar também em relação a esses polivitamínicos, que tem que verificar o que tem tudo ali, porque às vezes os nutrientes têm interação entre si. Então, às vezes tem muita coisa ali que um vai acabar matando o outro, vamos dizer assim. Então, vai tomar, mas não vai interagir em nada, não vai dar em nada, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, assim. O ideal mesmo seria realmente fazer exames para ver se realmente está abaixo ali, se realmente precisa suplementar, né? Se tem carência ou não, porque excesso de vitaminose também é prejudicial, né? Exatamente, a gente tem até algumas doenças que podem ser desencadeadas Exatamente. por isso, né? Então, esses polivitamínicos comuns que a gente encontra hoje, antes da gente comprar é bem importante, como a Gil falou, fazer os exames, ter uma orientação, até porque para prescrição a gente não precisa para comprar eles, né? Porque muitos deles têm essa questão de interação entre alguns nutrientes e vitaminas que um acaba bloqueando a absorção do outro. E às vezes também a gente só precisa ajustar a alimentação. Com a alimentação a gente já consegue, né, fazer o que deve ser feito ali sem precisar suplementar, vamos dizer assim. Nos últimos anos, a gente passou aí pela pandemia, tivemos o Covid, tivemos a dengue agora que está em alta, né? E nós temos muitos casos de pacientes com internações e acabam perdendo 15, 20, até 30 quilos. A gente já viu pacientes altos e grandes, né, perderem 30 quilos. E na reabilitação, a gente foca muito no ganhar a massa magra que ele perdeu, né? Como que esse paciente ele pode agilizar e acelerar esse processo? Realmente é algo que o corpo ele vai ter que ter esse tempo para ganhar aos poucos, ou existe algo que a gente pode fazer para melhorar isso? Esses são pacientes, são casos mais específicos, né? Em que eles podem ser candidatos, podem ser propensos até a utilizar a suplementação para o ganho de massa muscular. Porque muitos deles, principalmente vindos depois do Covid, depois da dengue, têm uma dificuldade no consumo de proteína, né? Porque da dengue, por exemplo, tem muitos pacientes que acabam sentindo após tanto um odor quanto a questão de sabor de carne podre. Então não consegue consumir né, nada de proteína, independente da forma de preparo. Então a gente acaba precisando suplementar nesses casos, assim como foi o Covid. O Covid ele afeta muito o paladar, a questão do olfato, e isso interfere também, né? Mudando um pouquinho de assunto agora, a gente sempre tá vendo na internet receitinhas, né? E as famosas receitinhas. E agora que tá mais bombando, né, é o chá da banana, né? Então, eu realmente não sei por que as pessoas preferem pesquisar coisas mais
duvidosas, digamos assim, né? Não entrando no mérito de certo ou errado, né? Porque eu particularmente não sei o que é. Mas porque a gente tem um meio fidedigno disso, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas coisas, Esses milagres. esses milagres que muitas vezes as pessoas fazem loucuras para perder peso, assim, né? As famosas dietas da moda, né? Pode falar, gente. O que acaba interferindo muito o ser humano em si, ele é muito imediatista. Eu ia falar isso. Imediatismo. É não geração adianta. micro-ondas, né? Que é tudo Querem muito instantaneamente. rápido. Exatamente. Então, eles acabam esperando que o resultado, que o processo, né? processo, ele seja encurtado. Então, acaba caindo muito no que é vendido pelas redes sociais, de que aquele produto é milagroso. Aquele famoso usa. A blogueira, enfim. Exatamente. Quanto tempo demora aproximadamente para o nosso corpo ele entender? Por exemplo, uma pessoa ela perdeu 20 quilos. Quanto tempo essa pessoa ela vai demorar para o organismo dela entender que aquele é o novo normal? Existe esse aprendizado do corpo ou a tendência dela, se ela sair da rotina, ela voltar ao peso? Assim, Eu acho que que nem eu tava comentando, acho que é mais pela questão da constância mesmo. Quanto tempo tu Exatamente. consegue manter na rotina, vamos dizer assim. Porque se tu voltar a ter uma alimentação toda desregulada, consequentemente depois vai, né? porque igual a gente fala dentro da questão do ganho de massa muscular que a gente tava falando anteriormente ali, né? O nosso corpo, ele tem células de memória para isso. Sim. Legal. O nosso corpo ele também tem células de memória de questão de gordura. Porque o que acontece? A gente não eliminou aquela célula de gordura. Ela continua ali. A questão é que ela diminuiu um pouquinho de tamanho. E se tu volta à tua rotina anterior, ela também tem memória. Então ela também pode acabar tendo todo esse ganho de peso novamente. E as mamães que dão chocolate para as crianças? Polêmica. O que podemos falar sobre isso? Claro que cada um cria o seu filho da forma que acha certo, Claro. né? Mas assim, se não é saudável pro adulto, a gente sabe que pra criança também não vai ser saudável, né? A gente tem, até pela OMS, que até os 2 anos de idade não é interessante dar às crianças o consumo de açúcares, de uma forma geral, não só o chocolate. Por quê? Porque vai interferir no metabolismo, a criança fica muito agitada. E é o tempo que ela está desenvolvendo as células de gordura, né? Exato. Então você vai estar estimulando a produção de novas células. Porque, para o pessoal de casa entender, né? Porque a gente acaba falando aqui, acaba sendo fácil. Mas o nosso corpo ele tem várias células de gordura. E é só de casa entender é que quando a gente faz uma dieta, a gente não diminui a quantidade de células adiposas, que são as células de gordura, né? A gente só reduz o tamanho dela. Porém, nos primeiros anos de idade, a gente tem sim novas células adiposas. Então, quando a gente coloca esse chocolate muito cedo, né? Chocolate, refrigerante, a gente acaba estimulando novas células de gordura. Então, a tendência dessa pessoa ter um reservatório de gordura maior é muito maior do que uma criança que não teve a utilização nesses primeiros anos. E até a questão de aguçar mais o paladar, né? Exatamente. Porque o paladar ele é formado na primeira infância. É por isso que a gente fala, não, tem o paladar infantil. A questão é que o paladar infantil é o que é criado. Se é uma criança que ela foi criada consumindo frutas, consumindo verduras, tendo uma alimentação mais equilibrada, ela vai ser um adulto que não vai ter essa questão de paladar infantil. Porque, teoricamente, na verdade, isso não existe. Outra coisa bem comum que a gente acaba ouvindo as pessoas falarem é sobre a compulsão alimentar, né? Eu gostaria de saber se existe uma estratégia para tratar isso e o que é a compulsão alimentar, né? Na verdade, a gente tem que diferenciar Exatamente. compulsão alimentar de exageros. Exatamente. Normalmente, as pessoas, elas falam ou acreditam que tem compulsão alimentar, mas na verdade são episódios de exagero. Exato. A compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar desenvolvido com o tempo.
principalmente após episódios de grande restrição. Então, o que que acontece? A pessoa, ela restringe por muito tempo e depois ela tem esses episódios de compulsão, que é o quê? Ela consome grandes quantidades de alimentos e grandes quantidades de calorias. Tem casos, né, em artigos relatados de pessoas que chegaram a consumir quase 2.000 calorias em uma única refeição, em um episódio de compulsão. Então, acabam sendo situações bem diferentes, que daí a gente tem toda uma análise que acaba fazendo junto com o paciente e faz essa diferenciação junto com ele. A questão do tratamento da compulsão, ela é bem mais específica e ela é bem mais minuciosa e bem mais longa, vamos dizer Tem assim. fatores psicológicos também, né? Exatamente. Então a gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar ali no meio. No entanto, porque eu creio que o nosso corpo ele tem um limite que ele consegue absorver em uma refeição, né? Então, eu acho que a saciedade ficou lá atrás, né? Então, acho que as pessoas come, já se saciou e continua, né? E muitas vezes as pessoas acabam sentindo meio que vergonha. Então, normalmente é um horário à noite, quando todo mundo tá dormindo, atacar a geladeira, aquela coisa meio assim, mais longe, assim. Exatamente, São episódios... se esconder, acaba escondendo Exatamente. alimentos em gavetas, embaixo da cama, dentro de travesseiro. Comendo escondido, né? Enfim. Exatamente, até casos de chegar a se esconder no banheiro para poder consumir aqueles alimentos. Pra gente encerrar, eu gostaria que vocês agora, se puderem dar uma dica pro pessoal que tá em casa e de repente vendo esse vídeo ou já estava pensando em mudar de hábito, mudar de rotina, por onde que essa pessoa ela pode começar? Eu acho que melhorando a qualidade da alimentação dela num todo. Então, assim, se é uma pessoa que não tem muito costume, hábito de consumir frutas, saladas, ingerir água durante o dia, comece a acrescentar isso. Às vezes a gente não precisa sair cortando tudo, é só acrescentar algumas coisas na nossa alimentação. Então, comer mais frutas durante o dia, comer mais salada no almoço, fazer um prato, né, mais bem elaborado, consumir mais águas. Acho que esse já é um bom começo, vamos dizer assim, né? Sim. Dentro da consulta eu gosto sempre de trabalhar com a questão de metas, né? Então é bem importante, se quer iniciar esse processo, criar metas que sejam alcançáveis. Por exemplo, eu não consumo nenhuma fruta, então a minha meta vai ser começar a consumir uma fruta por dia. Esse vai ser meu primeiro passo. Segundo passo, eu tomo 500 ml de água. Então, o meu segundo passo vai ser começar a tomar 1 litro de água por dia. Então, metas que sejam alcançáveis e não metas que normalmente a gente vai fazer e são muito absurdas, né? A longo prazo. É Exatamente. o poder do hábito, né? Exatamente. Cada dia um pouquinho. Gostaria de dar um tempo. Não sei se vocês têm alguma considerações finais, se vocês gostariam de falar mais alguma coisinha. Eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada. Foi um bate-papo bem bacana, né? Gostamos bastante. E também falar para todo mundo que temos os atendimentos aqui na clínica, então também ficamos à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma necessidade que a gente possa estar ajudando. Exatamente. Eu também só queria agradecer, João. Eu que agradeço. Ao pessoal de casa, muito obrigado pela audiência até agora. Hoje, se esse podcast é possível, é graças à nossa parceira Clínica Fisioform, né? Então, aqui na Clínica Fisioform, a gente consegue ter o atendimento da Giovana e da Gisele. Nós também atendemos outras áreas da fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, pilates, entre outras áreas. A gente vai deixar o link na descrição, onde você pode ter acesso a mais informações. Se você assistiu até esse momento, ficam nossos agradecimentos e nos acompanhe nas redes sociais.